exatamente às 6 horas, e hoje a Jennifer vai apresentar um trabalho para a nossa discussão, que são os fatores preditivos, né, dos eventos adversos, quando a gente utiliza a pinça através da agulha de biópsia para obtenção de material da parede de lesões císticas neoplásicas. Eu acho que existem vários trabalhos na literatura que têm mostrado que essa técnica, apesar de ser atrativa, ela parece conter ou guardar no seu seio um grande número de eventos adversos, né? E esses eventos adversos têm deixado um tanto quanto preocupado, né, a comunidade científica em relação ao uso, à utilização desse tipo de procedimento. Porque, sem sombra de dúvidas, você utiliza uma agulha, que é uma agulha de 19 gauges, que é mais grossa, e ela pode, sem sombra de dúvidas, causar alguns tipos de evento. Esses eventos adversos, eles estão em torno de podendo chegar até 15%, de 10% até 15%, né, em algumas séries, mostrando que realmente a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. E esse trabalho saiu recentemente, né, no Endoscopy, e por isso que a gente escolheu esse trabalho para a gente discutir. Então, Jennifer, fique bem à vontade para apresentar esse trabalho. Eu acho que é um trabalho bem interessante para que a gente possa discutir. Muito obrigada, doutor Celso. Bom dia a todos. Começando aqui, a gente, o diagnóstico das lesões císticas pancreáticas continua um grande desafio, né, em todo o mundo. A gente vê em todos os estudos publicados, a necessidade de criação de técnicas, de ou até de novos equipamentos e devices para realização dessas biópsias e conseguir um diagnóstico preciso que vai mudar o prognóstico do tratamento, né, a própria conduta clínica em relação às lesões encontradas. A grande dificuldade das punções ecoguiadas por agulha fina é em chegar ao diagnóstico histológico final das lesões e estabelecer o risco de malignização dessas lesões. E nesse cenário foi desenvolvido um equipamento que promove um fórceps de biópsia bem delicado que passa por uma agulha fina de 19 gauss e assim é realizada a biópsia de material histológico, né, para tentar uma melhor acurácia e um diagnóstico preciso dessas lesões císticas pancreáticas. Esse device ele foi associado a uma maior sensibilidade e acurácia diagnóstica quando comparado à punção por agulha fina, FNA, mas ele, como o Dr. Celso comentou, ele tem altas taxas de eventos adversos nos estudos publicados até o momento, e infelizmente também altas de moderados a graves, né? Nessa série de Kovacevic de 2021, publicada na Endoscopy, os eventos adversos chegam a 10%, incluindo morte por pancreatite aguda após a punção por a realização de biópsia por essa técnica. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar os potenciais fatores preditores de eventos adversos e estratificar nos grupos de risco para uma melhor decisão clínica no segmento. E, em segundo plano, avaliar também a acurácia do método e o campo de diagnóstico, que seria a porcentagem de amostras obtidas por um diagnóstico definitivo. Um dos métodos foi um estudo retrospectivo, multicêntrico, que envolveu os centros de Verona, Copenhague, Gainesville, Roma, e foram incluídos pacientes de janeiro de 2016 a junho de 2021, que apresentavam algum cisto pancreático maior que 3 centímetros, unilocular ou oligocístico, sem comunicação com o ducto pancreático principal a priori, com dilatação de ducto principal maior que 5 milímetros, com alguma alteração na dimensão ou morfologia no follow-up, no segmento desse cisto, e com presença de paredes espessadas ou nódulos murais, ou aumento de CA19-9.
e foram excluídos do estudo os pacientes menores de 18 anos, com lesões extrapancreáticas biopsiadas, pacientes grávidas ou em lactação, coagulopatias e uso de anticoagulantes e antiplaquetários em vigência, pancreatite aguda recente, né, em menos de 3 meses, e follow-up de menos de 1 ano também, quando teve, ou 1 mês, quando teve perda de segmento nesse período, também não foram incluídos. E os efeitos adversos considerados foi a perfuração, o sangramento intracístico, sangramento relevante com queda de HB de mais de 2 pontos, ou melena, HDA, de alguma forma, pancreatite aguda, infecção e dor abdominal, não relacionada à pancreatite aguda. E na avaliação foram vistos os eventos adversos no intraoperatório, em até 14 dias e após 14 dias, como precoce e tardio. Da análise estatística, as características dos pacientes foram avaliadas por médias, frequências e porcentagens, e foi realizada tanto uma análise univariada e multivariada para detectar os fatores de riscos do procedimento e do paciente. E a partir daí foi feita uma inferência condicional em árvore, né, que é que ela segmentada, para definir a hierarquia de fatores de riscos do procedimento e assim, aplicar um teste RPA que classifica os membros da população baseados nessas variáveis independentes para criar subgrupos. Foi feita a comparação dos eventos adversos e eventos adversos graves dentro desses subgrupos com o teste de Q quadrado e depois testado por Rosmer e Lemon-Show test. Foi considerado um P significativo quando menor de 0,05 e utilizado o software R Statistical Software 3.0.2 de Viena. Os resultados foram incluídos 575 pacientes submetidos à técnica, sendo 69 destes excluídos, 47 por lesões extrapancreáticas e 22 pacientes que não tiveram follow-up de pelo menos 1 mês. A idade média dos pacientes foi de 62,2, com mais ou menos 14 anos, e sendo 37,7% do sexo masculino. 70,2% dos pacientes eram assintomáticos, e a principal indicação foram cistos maiores que 3 centímetros, em 42,3%, presença de nódulos murais em 20,6% e um aumento do tamanho do cisto no follow-up de 14,2%. A localização mais frequente foi na cabeça, em 40,9% dos casos, seguida do corpo e cauda. Aqui é uma tabela das características dos 506 pacientes que no final foram incluídos no estudo, né? O sítio de punção mais frequente foi o estômago, e das características da punção foram realizadas uma média de 2,5 passagens do microforceps, completa aspiração do cisto em 72,5% da amostra. O uso de indometacina ou de clofenaco retal foi realizado em 27,7% dos casos, e uso de antibiótico em 96,2%. O segmento foi realizado em média em 17,8 meses, ou dias, ou meses mesmo, desculpa, e mais ou menos 14,2 meses. Então, dos diagnósticos finais, o mais frequente foi o IPNM, né, neoplasia intraductal mucinosa, em 45% da amostra, e seguida de cistoadenoma seroso em 18,8%, cistoadenoma mucinoso em 12,8% e pseudocisto em 6,5%. Outros tumores também, né, foram encontrados em taxas menores, sendo 5,5% ainda indefinidos mesmo com a utilização dessa técnica. Na avaliação dos eventos adversos classificados em gravidade, o mais frequente foi a pancreatite aguda, visto em 29 pacientes, 5,7% da amostra, seguida de sangramento intracístico em 2% e febre ou infecção em 2% também.
18,9% dessas complicações foram detectadas no intraprocedimento e a maioria, 75,9%, em até 14 dias e 5,2% após 14 dias. Na análise unimultivariada para detecção das variáveis possíveis de relação com o evento adverso, foi detectado a idade acima de 64 anos, o número de passagens, né, a partir de 3 passagens, visto como também relacionada aos eventos adversos, a não aspiração completa do cisto, o não uso de indometacina e o diagnóstico de PNM foram todos vistos na análise univariada. E esses mesmos itens foram confirmados na análise multivariada, exceto o uso de indometacina. Então, o diagnóstico de PNM, a aspiração completa de cisto, o número de passadas e a idade acima de 64 anos. Sendo que a gente vê, né, foi visto outras variáveis, né, a localização, a presença de sintomas, a indicação, né, o tamanho da lesão, a espessura da parede, e desses não foram vistos como associados a eventos adversos. Foi realizada após a análise de RPA, né, que ela detecta, ela avalia ela estima a importância de cada variável para poder realizar esse padrão em árvore, né, de guideline que geralmente a gente encontra. Então, o diagnóstico foi visto como o mais importante dessas para ter a presença de evento adverso futuramente, o número de passadas em segundo lugar, a completa aspiração no terceiro lugar e a idade em quarto. Então, aqui foi feito uma árvore, né, com essas características e distribuído os pacientes em riscos desde baixo risco, médio risco e alto risco. Então, dependendo do tipo de cisto, caso seja um cisto não IPNM, né, com número de passadas, no máximo até 2 passadas, e um paciente jovem, o risco de evento adverso é bem baixo, de 1,4%, né? Um evento adverso a cada 73 pacientes. Mas quando você já tem, mesmo sendo nesse tipo de cisto, mais do que 2 passagens ou mais do que 64 anos, esse risco aumenta para um risco médio em torno de 6,1%, sendo 18 eventos adversos a cada 294 pacientes. No caso de lesões IPNM, né, o número de punções, quando você realiza uma punção apenas, você tem um risco médio também, em torno de 6%, mas quando você faz mais de uma passada, você já vai para um risco muito alto, de 28,1% de chance de ocorrer algum evento adverso. E o que foi interessante nesse estudo é que não apenas a quantidade de eventos adversos variou nesses grupos, mas a gravidade. Então, os eventos fatais foram 3 nesse estudo, 2 relacionados à pancreatite aguda e 1 à infecção, e 21 de eventos adversos moderados a graves ocorreram, todos esses no grupo de alto risco. Apenas 3 eventos adversos moderados a graves, que foi 1,7%, ocorreu no grupo de médio risco e nenhum no grupo de baixo risco. E dos objetivos secundários, o rendimento diagnóstico foi de 80,8% e uma acurácia calculada somente nos casos em que tiveram a ressecção de peça cirúrgica foi de 83,3%. E não houve diferença na acurácia no rendimento quando comparado entre os grupos de risco. Então, essa é a maior série publicada, né, em uso de Pensamo-Murray. Foi a primeira tentativa de construir um modelo prognóstico para a ocorrência de eventos adversos por meio
análise estatística RPA. O principal preditor para ocorrência de evento adverso foi diagnóstico de PNM, né, quando biopsiado mais de 2 vezes ou mais, sendo o risco alto de até 28,1%. E aí a gente vê, quando você faz apenas uma passagem de microfórceps em IPNM, você tem um risco intermediário de eventos adversos. Mas, geralmente, uma passagem não é suficiente para obter amostras adequadas para o diagnóstico histológico. A gente viu que é em torno de 80% a acurácia. Portanto, nesses casos, os resultados vão contra a amostragem o uso dessa pinça Murray nos pacientes com uma suspeita de PNM. Obviamente, o diagnóstico final você vai ter com o histopatológico, mas você já tem sinais indicativos tanto na ressonância quanto na própria ecoendoscopia. Você consegue avaliar se tem alguma comunicação com o ducto pancreático principal. Isso vai contra devido aos riscos de eventos adversos graves e moderados em alta frequência nesse grupo de pacientes. A técnica, ela é útil e cabe no diagnóstico histológico de cistos não PNM, e ela é uma estratégia adequada para definir o tratamento posteriormente que vai ser realizado, né? E esse aspecto é particularmente importante nos pacientes com cistos grandes, né, acima de 3 centímetros, uniloculares e oligocísticos. E a intervenção cirúrgica ela vai ser indicada na maioria das neoplasias císticas mucinosas no tumores neuroendócrinos císticos. Se você tiver um cistoadenoma seroso, por exemplo, você não exigiria acompanhamento nem teste adicional, não sendo necessário também procedimento cirúrgico. Então, aqui, nesse caso, ele é interessante para avaliar esse segmento. O estudo ele também mostrou uma falta de correlação significativa entre a profilaxia antibiótica e a prevenção de eventos adversos, né? Isso já tem sido descrito em alguns estudos com punção por agulha FNA. E, curiosamente, o uso de anti-inflamatórios retais foi um fator de proteção dos eventos adversos na análise univariada, e mesmo não sendo significativo na análise multivariada, seria interessante mais estudos específicos desenhados para esse cenário clínico. Eventualmente, pode ser que seja realmente benéfico o uso de AINES nesses pacientes. E a presença de 2 passadas do microfórceps parece ser o melhor risco-efetividade, né? Mais do que isso, você tem um risco muito maior, aumenta muito o risco de evento adverso, e menos que isso, a chance de diagnóstico diminui também bastante. Então, geralmente 2 passadas seria o ideal para conseguir uma amostragem dessas lesões. Das limitações dos estudos, foram incluídos pacientes que já participaram de estudos anteriores, né, com diferentes critérios de inclusão e exclusão, apesar de ser tentado aproximar ao máximo aos critérios de inclusão e exclusão deste estudo. O diagnóstico final ele permaneceu indefinido em até 5% ou 5,5% dos casos, e em aproximadamente 70% dos outros casos, o diagnóstico final foi estabelecido tanto com as características citostológicas quanto com as características da imagem. Então, alguns erros não podem ser excluídos. E a falta de outros dados potencialmente relacionados ao início dos eventos adversos, né, como o tempo de procedimento, a competência imunológica do paciente, o tipo de anticoagulante antiplaquetário utilizado antes da suspensão, também poderiam ter sido incluídos, e pode ser que na análise fossem também considerados relacionados a eventos adversos. E da conclusão, né, a classificação em grupos de risco é possível e determina grupos mais beneficiados com esse procedimento. E foi visto aqui que, nesse estudo, né, eles tiram que essa técnica deve ser evitada em PNMs e parece seguros em cistos não IPNMs, com pacientes menores de 64 anos, realizando até 2 passadas de microfórceps com cistos completamente aspirados. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, Jennifer, pela sua apresentação. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, na verdade, Jennifer, eu queria te fazer uma pergunta. O que eles falam a respeito da aspiração completa do cisto? Tem alguma, É, tem algum
Ajuda, não ajuda? O que que eles determinam em relação a isso? Assim, ela foi vista, né, como o terceiro no ranking deles de causa mais importante de para evitar você ter um evento adverso. E aí você vê que acho que um pouco mais de 25% da amostra total deles não foi aspirado completamente. E porque isso ocorreu, eles colocam, cistos mais espessos, né, que não foi possível a aspiração, não é que eles não tentaram fazer a aspiração, sempre foi tentada a aspiração total do conteúdo, em alguns casos por ser policístico, não conseguiu acesso, ou mesmo a espessura mais densa do conteúdo não permitiu essa aspiração. E até eles citam na discussão, acabei não colocando, que quando, por exemplo, é visto que esse sistema é muito espesso e você não consegue aspirar completamente, às vezes é melhor você nem ir para essa técnica, porque você vai aumentar o risco de eventos adversos. Às vezes é melhor você continuar numa aspiração uma FNA ou a mesma técnica por FMB, que a gente tem resultados bons, né, doutor Celso, com avaliação com o doutor Fila. Então, pelo que eu entendi, o tripé dessa avaliação foi a idade maior ou menor do que 64 anos, né? A quantidade de biópsias e a aspiração completa do cisto, não é? É isso aí É, mesmo? é isso, e o principal de todos, além desses, é o tipo de cisto, se ele é IPNM ou não IPNM, Perfeito. que já entra Então, como diagnóstico mesmo. esse trabalho é um trabalho interessante, porque na realidade ele confirma tudo aquilo que a gente sempre tenta fazer, né? Por exemplo, eu tenho todo o cuidado do mundo para não fazer mais do que uma punção, no máximo duas punções, mesmo com a agulha que a gente usa hoje, que é a Procor, né? Mesmo no máximo duas punções para evitar justamente esses problemas, o que bate exatamente, né, com o que mostra esse trabalho, né? Quanto mais punções no cisto, maior a chance que você tem de ter eventos adversos, né? Por exemplo, na nossa casuística, a taxa de evento adverso infecciosa é praticamente zero. Por quê? A gente sempre aspirou completamente todos os cistos. Eu acho que a aspiração, eu sempre acreditei, né, que a aspiração completa do cisto, ela permite uma avaliação, ela permite a não ocorrência de eventos adversos infecciosos, né, porque você não deixa líquido. E a nossa taxa de aspiração de líquido é de praticamente 100%. Eu não tenho esses dados, mas praticamente 100%. Eu não me lembro de nenhum cisto assim que eu não conseguisse aspirar. Quando eu não consigo aspirar, eu não consigo aspirar de cara. Ou seja, eu pego, passo a agulha e já não consigo aspirar de cara. Agora, eu já tive a oportunidade de acompanhar vários colegas fazendo ecoendoscopia, mesmo da Europa e dos Estados Unidos, onde eles não fazem aspiração completa do cisto. Eles enfiam a agulha, aspiram um pouco de cisto e pronto, e deixam lá, né? Então, essa eu acho que é uma causa que pode realmente trazer transtornos infecciosos nesses pacientes. E, além de tudo, assim, a nossa taxa, mesmo com a obtenção por agulha, né, com a agulha de aquisição de microcore, né, depois eu vou até pedir a incursão do Philadelphia em relação a isso, a gente tem uma taxa muito baixa de eventos adversos, ou seja, numa casuística de 140 pacientes, mais ou menos, a gente teve, acho que, dois episódios de pancreatite aguda leve, um sangramento intracístico e um quadro de dor abdominal que não foi caracterizado como pancreatite aguda. Infecção, realmente, a gente até hoje não teve, né? Isso é uma coisa importante. E também eventos com êxito letal também não foram ocorridos. Então, eu queria colocar em discussão, gostaria de saber o que é que vocês pensam a respeito desse trabalho. Vou deixar o doutor Filadélfio e o doutor Surjan para fazerem os comentários finais, né? Porque eu acho que eles são importantes, né, em relação a isso. E eu gostaria de abrir a discussão aí com o pessoal que está aí, com o Marcos Clarence, Humberto, a Raquel, o Tabuchi. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Marcos? O Marcos Vinícius, que também está aí. Estão me ouvindo? Bom dia, Celso. Bom dia, Raquel.
Estamos ouvindo sim. Achei muito interessante esse trabalho pelo número de pacientes estudados, acho que isso agrega bastante. E assim, eh, me chamou a atenção esse risco nos pacientes com, IPMN, porque é uma indicação frequente de encaminhamento para a realização da investigação por ecoendoscopia com aquisição de material. Eu fiquei surpresa com isso, quero saber até a sua opinião sobre, essa situação, embora eu imagino que queira falar, que não se indique a realização naquele que você definiu que é IPMN, que não tenha nenhuma, suspeita de malignidade, nenhum sinal preocupante, nada disso. Eu imagino, que aí é óbvio você não faria esta análise, ou se eles estão querendo dizer que deve-se dar preferência para aspiração, a citologia por aspiração e não, realizar a biópsia como a gente tem, imaginado que é melhor. Então até me chamou a atenção, eu tenho dúvida com isso, gostaria que você também falasse sobre essa questão. Um outro ponto bem legal desse trabalho é da indicação do uso de anti-inflamatório retal, a indometacina, semelhante ao que nós já fazemos na CPRS, e é um procedimento com baixo custo e que praticamente isento de complicações e que seria talvez interessante de aplicação na ecoendoscopia. Eu nunca tinha ouvido nenhum comentário do uso, mas eu imagino que da mesma forma que na CPRE, tem um efeito protetor já comprovada na na complicação de pancreatite aguda, da mesma forma possa ter naquele paciente que vai sofrer um trauma durante a ecoendoscopia de um pâncreas, normal. Perfeito, Raquel. Acho que a sua observação é muito interessante, né? Se você considera que eu acho que esse trabalho é um trabalho que, se você analisar exatamente por esse prisma que você está analisando, ele vai contraindicar o uso da Murray, ou seja, da pinça through biopsy, né, through agulha fine needle com 19 gauges, em IPMNs, porque realmente você não tem como fazer isso nos IPMNs, né, e a gente quer realmente fazer esse diagnóstico. E esse trabalho me chamou a atenção, se a gente for analisar mesmo do ponto de vista metodológico, ele me parece que é um trabalho retrospectivo e não um trabalho prospectivo em relação a isso. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Tanto que nas limitações ele coloca que muitos dos casos que estão nesse trabalho já foram incluídos em trabalhos anteriores, né? Então isso me chamou um pouco a atenção. Verdade. Eu acho que assim, eles fizeram eles, entre aspas, deram uma dourada na pílula, né? Diferente daquilo que a gente está realmente acostumado. Porque, na verdade, por que a gente faz a biópsia nas lesões císticas? É para saber se a lesão é um IPMN ou não é um IPMN. Se eu já sei com antecedência que é um IPMN, não tem por que eu fazer, é ou não é verdade? E aí também cai por terra tudo aquilo que a gente usa nos guidelines, né? Ou seja, de fazer a ecoendoscopia nos pacientes em que você tem suspeita de um IPMN, né? Ou que você tem fatores preditivos que falam a favor de malignização. Então, esse trabalho realmente é um trabalho que eu acho que foi muito bem feito, o estudo foi muito bem feito em relação aos fatores preditivos, isso é uma verdade, ou seja, eu eu sempre quis tomar muito cuidado com as punções do cisto em fazer uma punção, né? Ou seja, a maioria absoluta dos nossos casos ele tem uma punção, aspirar completamente o cisto, mas fazer a punção em casos indiscriminados. Pode ter pacientes com mais de 64 ou de menos de 64, lesões maiores do que 3 ou também menores do que 3 centímetros. É isso que eu penso, Raquel. Exatamente, mas eu acho que você observou muito bem, eu acho que esse é um detalhe muito importante. Eu já vi que Humberto abriu a câmera, então bom dia, Humberto, fica à vontade, pode fazer aí seus comentários.
Bom dia a todos. Eu vou começar comentando pelo que você falou pelo final e a Raquel. Quer dizer, para mim é um trabalho retrospectivo, ele incluíram inclusive cisto de 1,5 centímetro de outro trabalho. Eu acho que isso aí, entre aspas, contamina um pouquinho a amostra, porque embora a gente tenha falado que mesmo cisto de 1,5 centímetros, que a gente deve puncionar, deve fazer o diagnóstico, mas eu acho que muda muito a questão de efeitos adversos, no caso, tanto pancreatite como sangramento, os principais aí, para um cisto de 1,5 centímetro, para um cisto para maior de 3 centímetros. Eu não interpretaria da mesma forma cistos com tamanhos tão variáveis. Por quê? Porque se a técnica foi aspirar primeiro e depois passar a pinça de Murray para não contaminar com sangue a amostra do líquido, que parece que no trabalho também foi analisado, então, nos cistos pequenos, passar uma pinça de Murray com cisto já colabado é tão ou mais difícil que passar uma agulha de Procor 20 ou uma agulha de 22. Então, acho que mistura um pouco, quer dizer, é tudo laranja, mas tem laranja pequena, muito pequena, e laranja grande, né? Eu acho que isso é importante. Outra coisa, quer dizer, tanto é que o tamanho médio variou de 18,7 milímetros, o tamanho, né, o range, de 18,7 a 5,47 milímetros, com uma média de 36 milímetros por cistos. Então, tem cistos pequenos e tem cistos maiores, sendo que só menos de 50% foi cisto maior que 3 centímetros. E como eles se basearam no Fukuoka, eles colocaram a dilatação do ducto pancreático. Isso é outra coisa que me cria uma certa dificuldade de pensar que assim, então se não for IPMM de ductos secundários, eu acho que é um percentual muito grande ou de mistos, ou IPMM mistos, ou IPM principais, em que a gente tem um cortejo muito grande de análise, tanto por ressonância ou por ecoendoscopia, para fazer o diagnóstico. Como a Raquel lembrou, quer dizer, tem os sinais de preocupação e sinais de riscos, que tanto na ressonância como numa ecoendoscopia a gente faria o diagnóstico. Mas, enfim, como assim, histologia é o goal, né, que a gente, é o alvo, né, que a gente procura, então tá aí. Mas é uma dificuldade que eu tenho de analisar que um cisto de 1,8 milímetros para um cisto de 3,5, que o efeito adverso, principalmente pancreatite, que eu vou atravessar um parênquima pancreático, eu vou analisar isso igual, né? Isso para mim, eu não consegui botar isso tudo junto. A outra coisa é que teve quase 20% de cistoadenoma seroso, mesmo que o padrão de inclusão, o critério de inclusão foi oligocístico ou unilocular, mas É o padrão. não é o padrão do cistoadenoma seroso. Então, acho que teve muito cistoadenoma seroso, mas foi feito o diagnóstico. Então, tem assim, na verdade, eu gostei muito do trabalho e veio a mensagem. E PMN você não passa essa pinça de Murray, né? Mas eu acho que a gente tem que estudar mais que tamanhos do cisto, enfim, meu raciocínio é esse, que tamanho do cisto, quer dizer, e se teve tanto IPMN, né? Se teve tanto IPMN. Ele fala de aspiração, mas ele não fala da correlação do líquido, né? Da análise do líquido, né? Então, a aspiração foi só questão técnica, mas ele não fala isso. Aspirou, puncionou, passou a pinça e aspirou o resto, ou aspirou tudo e passou a pinça, né? Eu acho que a técnica correta em cistos maiores, se eu não me engano, é você aspirar uma quantidade boa para análise, passar a pinça de Murray e depois você aspirar o resto. É isso. É isso mesmo, Humberto, é isso aí mesmo. A técnica da Murray é exatamente essa. Você vai lá, funciona, aí você aspira um pouquinho. Se a lesão for muito pequena, você já inicia com a biópsia, né? Ou seja, você já inicia com a biópsia, porque se você aspirar todo o líquido, aí acabou. Aí realmente você vai ter problema. Mas eu acho que é exatamente isso que você está falando. E outra coisa que eu acho que é importante que você falou, na verdade,
existe uma mensagem subliminar que a gente não deve usar pinça Murray para lesão, para neoplasia intraductal-mucinosa papilífera, né? O que é uma temeridade, né? Porque se ela não serve para IPMN, então ela não serve para nada, porque realmente não tem qualquer tipo de interesse em relação a isso. Essa é a minha impressão mesmo. E você não achou esse percentual? Tudo bem. A maioria foi na cabeça do pâncreas, a maioria é IPMN, mas se eles usaram o critério de Foucault com dilatação do ducto acima de 5 milímetros, então eles excluíram os ductos secundários, os IPM de ductos secundários, que é a grande maioria, quer Exato. dizer, entendeu? Eles excluíram. Então, assim, Realmente é complicado. Bom dia. Perfeito. Bom dia. Fala, Marcos. Bom dia. Mas desculpa aí, Celso. Acordei 15 minutos aí atrasado e peguei aí o bonde andando. Então, Baiano também dorme. Baiano dorme tarde também. Vocês atrasam, né? E aí eu peguei aí o bonde aí de vocês, mas o que eu vejo é que essa é mais uma alternativa de você adquirir tecido, né? Mas também devemos lembrar que o rendimento com as agulhas que nós realizamos ele é muito significativo. Então, como cada vez mais nós estamos fazendo punção, eu acredito que essa seja uma alternativa, né, quando você não consegue tecido, que é uma coisa que não é o comum. O comum é tecido, você consegue tecido com agulha normal, FNB em particular, entendeu? Então, agora uma outra variável, assim, e isso também vai aumentar o custo, né? Colocar esse acessório, essa pista de biópsia aí, aumenta o custo, né? A gente até já está tendo tanta dificuldade com os convênios, enfim, mas eu acho que é uma alternativa. Agora, uma variável assim, que a gente tem que chamar a atenção, e que a semana passada aconteceu comigo, é quem vai ler o material, né? Um patologista é fundamental. Então, a gente teve um caso de um tumor de cabeça de pâncreas, né? Um quadro clínico, laboratorial, endoscópico de tumor de cabeça de pâncreas, né, adenocarcinoma, e o patologista nosso aqui não encontrou material, e eu fiz 2 passagens. Então, a gente conversando, foi que a gente orientou e sugeriu que fizesse novos cortes, né, pegasse a peça, a parafina, e fizesse novos cortes, e ele encontrou câncer, né? Então, eu acho que é mais uma alternativa, mas não vejo assim grandes vantagens do ponto de vista do que a gente já faz, né? Mas é bom sempre ter essas alternativas, já que cada vez mais nós estamos funcionando, né, independente do tamanho. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui o Marcos Vinícius. Eu queria saber, Marcos, qual a sua impressão sobre a Murray, se você já usou, se você não usou, o que é que você pensa. Muito obrigado aí pela sua participação. Celso, eu concordo com o Xará Baiana aí. Eu peguei o bonde andando, não vi o trabalho, certo? Mas é que ele falou, você consegue tecido, às vezes, com a própria punção de aspirar o cisto. E não é muito pouco incomum, não, você conseguir tecido nisso. Uma coisa que eu costumo fazer é, quando tem alguma vegetação, os nódulos que chamam, eu tento funcionar em cima desse nódulo. Eu não tenho a menor experiência com essa pinça de Murai, nada, nunca vi, nunca tive. Mas eu concordo com o Marcos aí, às vezes você com a própria agulha, você consegue tecido. E não é assim, às vezes não, na maioria das vezes. Perfeito. Então agora eu vou até, pegando esse gancho aí que você falou, Marcos, eu quero ouvir a opinião do Filadélfio, né? Porque o Filadélfio pegou 2 fases. Uma fase que a gente fazia a ecoendoscopia com agulha de 19 gauges nas lesões císticas, e o Filadélfio pegou essa fase, onde a gente funcionava só com isso. E a partir de 2017, que a gente começou a fazer a Procor, ele vai dizer para a gente o que ele acha. Eu quero saber a opinião dele, o que ele acha, porque pegando esse gancho que o Marcos Vinícius falou, né, Marcos, sobre a possibilidade de uma agulha simples de punção a gente conseguir material. Então, Fila, por favor, fique bem à vontade. Eu queria que você traçasse os seus comentários a respeito disso.
eu continuo vendo material com agulha de 19, né? Quer dizer, como eu acabo recebendo do Brasil todo, acho que muita gente ainda continua usando a pinça de 19, tá certo? Novamente, eu tenho mais conforto com agulhas maiores, mas eu não deixo de fazer diagnóstico histológico com agulha fina, primeiro. Eu fiquei pensando em relação a essa agulha, antes de eu chegar onde você quer, essa de 19 gauges, eu acho que ela teria uma vantagem enorme nas neoplasias císticas bucinosas, porque você representaria a parede, né? E onde você pode surpreender o estroma de padrão ovariano. Então, eu acho que uma agulha grossa para avaliar a parede, quando ela existe, né? Eu acho que seria uma vantagem grande. Então, se você tiver uma lesão oligocística grande, que você está em dúvida se é IPMN ou se é cistadenoma mucinoso ou neoplasia cística mucinosa, com estroma ovariano na parede, aí ela talvez realmente fosse uma vantagem importante. Então, eu acho que a agulha é importante, claro, obviamente vai trazer mais material. Agora, se você tratar adequadamente o material, você potencializa o trabalho realizado nas punções, né? No fim, eu acho que a segurança deve prevalecer na medida em que você tem que, assim, a equipe como um todo, acho que tem que saber preservar o tecido e potencializá-lo. E aí, acho que a gente passa a ter material adequado, qualquer que seja a agulha, né? No fim, eu tenho uma pergunta técnica que acho que quando você tem lesão septada, um IPM secundário, como é que você aspira todos esses microcistos? Ou você passa a agulha transversalmente em relação a eles? Eu passo a agulha transversalmente em relação a eles e vou mudando o posicionamento da agulha para ir aspirando cada uma das loculações. Eu vou Consegue aspirar cada um. Ah, tá legal. Sim, você vai aspirando. Assim, a gente não vê muito, por exemplo, isso é uma coisa engraçada. A gente não vê muito IPMN de ducto secundário, né? Raramente a gente vê esse aspecto que você acabou de dizer. A gente vê muito mais isso daí, por exemplo, nas lesões císticas serosas, né? Então a gente vê várias loculações de diversos tamanhos e eu procuro sempre aspirar todas elas. E sempre aspirando, porque nessas traves, às vezes, você consegue tecido também, né? Então eu vou aspirando dessa forma. O segredo assim que eu sempre tive para evitar complicação, Fila, foi aspirar completamente os cistos. Eu acho que aspirar completamente os cistos é de fundamental relevância para que você evite principalmente complicações infecciosas. E eu volto a dizer, olha, eu nunca tive nenhuma complicação infecciosa. Agora, eu já tive pancreatite aguda leve, já tive moderada, já tive grave, nunca tive perfuração, tá? Nunca tive perfuração e já tive sangramento da parede, já tive sangramento intracístico, isso eu já tive. Agora, é muito engraçado isso, realmente. Eu espero que eu nunca tenha nenhuma complicação infecciosa, porque dizem que as complicações infecciosas intrapancreáticas são realmente relevantes sob o ponto de vista de mortalidade, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante a minha atenção. Do ponto de vista morfológico, eu acho que é importante ressaltar que se você rompe ou na punção ou o cisto rompe espontaneamente, quando ele é mucinoso, esse conteúdo de mucina ele gera muito mais reação macrofágica do que o seroso. Claro que o seroso também gera reação macrofágica. Isso daí pode funcionar como um corpo estranho endógeno, e você tem uma reação quer dizer, além, né, do tumor propriamente dito, você tem uma reação exuberante em volta, às vezes enorme, né? Então, assim, eu vivenciei casos de cistos, tanto seroso quanto mucinoso rotos, fazendo um estrago considerável, né?
E não necessariamente com abscesso, né? Mas induzindo necrose liquefativa, uma reação macrofágica muito grande, fazendo como se fosse um pseudocisto ao lado ou expandindo essa lesão, né? Então isso é importante. E aí vem uma agulha muito grossa, acho que aumenta esse risco aí nas lesões mucinosas. Mas, de novo, fico imaginando a importância dela na obtenção de parede de cisto, né? Tá. Perfeito. E agora eu gostaria de falar com o Rodrigo, né, fazendo a seguinte pergunta para ele. Rodrigo, na sua opinião, como cirurgião, né, porque você que vai bater o martelo, na real, né, se você vai operar, se você não vai operar. E isso é muito importante, né, na evolução desse paciente. Qual que é a sua opinião, né, em relação a isso? Se você investe mesmo no diagnóstico pela ecoendoscopia com biópsia, se você prefere basear o seu tratamento cirúrgico nos exames de imagem, ou qual é que é hoje a sua estratégia, entre aspas, diagnóstica, para depois tomar a decisão terapêutica nesses pacientes? Não sei se você está me ouvindo, Rodrigo. Oi, Celso, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Esse artigo levantou uma questão na minha cabeça, né? Qual que é o valor do que a gente está fazendo, em primeiro lugar, né? Qual que é o valor de fazer um procedimento como esse, um procedimento diagnóstico como esse? E nisso, a gente entra no primeiro problema. Então, assim, para você entregar valor para o doente, tem uma coisa que nesta situação é fundamental, você ter o diagnóstico, né? Então, agora, uma questão que eu sempre comento com vocês e gostaria que vocês tivessem claro na cabeça de vocês é que cada um de vocês, Raquel, Marcos, Humberto, Ardengue, Filadelfo, vocês convivem no dia a dia com o resultado de vocês e com os diagnósticos que vocês conseguem chegar. E vocês são uma amostragem extremamente viciada. Então, o que eu vejo no dia a dia é o seguinte: claro que eu sempre encaminho para vocês os pacientes para obter o diagnóstico, mas a quantidade de vezes que a gente pega pacientes que foram já submetidos a uma ecoendoscopia, com punção, com biópsia, e o doente chega sem diagnóstico, é muito frequente. Então, antes de tudo, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que parar para pensar. Então, assim, se o que a gente quer aqui é um diagnóstico, a gente precisa de uma equipe muito boa para fazer o procedimento, para obter o material, e de um patologista muito bom, porque é muito comum não se chegar ao diagnóstico. E aí, simplesmente, a gente não tem nenhum valor no que a gente fez. E o segundo conceito que está agregado ao valor, e no pâncreas parece que isso é cruel, né, inexorável, é a coerência. Não adianta você fazer um procedimento, fazer uma biópsia num paciente que não há coerência, não há motivo preciso para você fazer aquilo, e o pâncreas nunca vai perdoar. Então, assim, a gente está falando de um órgão que numa fase ainda, ou em uma fase de diagnóstico, a gente já começa a ouvir morbidade de 28%, de mortalidade. Então, o que eu acho disso tudo é o seguinte: tem que ser gente boa para fazer o procedimento diagnóstico e para analisar a peça, o material anatomopatológico, senão a gente não vai conseguir o que a gente quer, que é o resultado. A gente não vai ter valor no que a gente fez e colocou o doente sob risco. Segundo lugar, a gente tem que ter coerência. A gente só tem que indicar uma ecoendoscopia com biópsia, com anatomia patológica subsequente, que a gente, como o Celso milhões de vezes fala, se é para fazer para biopsiar, naquele doente que realmente tem indicação. E por isso que eu fico muito tranquilo de tentar sempre obter a mesma coisa nessa fase da investigação do paciente, que é ter uma boa colangio-ressonância na mão, com as imagens disponíveis para eu e para o colega ecoendoscopista ver, laudada por um bom radiologista. E a partir desse momento, como acontece com muita frequência, Ardengue aqui, Otávio, Eloy, eu simplesmente não pego e solicito, às vezes, o exame. Eu ligo e falo: pessoal, vocês conseguem ver um exame de imagem comigo?
Vamos ver juntos se tem indicação, se tem coerência da gente continuar investigando esse paciente por hora e fazer uma ecoendoscopia com biópsia, ou se a gente só faz um segmento por exames de imagem. Já aconteceu de eu achar que, pô, eu estava, às vezes, até intuitivamente querendo investigar um pouco mais o paciente, e vocês virarem para mim e falarem, Rodrigo, observa, acho que está tranquilo. E teve casos que o radiologista sugeriu só um controle de imagem em 6 meses, e que a gente olhou e discutiu e falou, não, vamos investigar mais esse paciente. Então, assim, é esse conceito que vem na minha cabeça. A gente tem que ter valor, resultado e coerência para justificar o que a gente está fazendo. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante e eu quero ainda te explorar um pouquinho mais, e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você recebe uma população grande de pacientes que têm lesões císticas de diversos serviços. E eu quero te perguntar o seguinte, quando você associa, quando você junta todos esses casos no mesmo saquinho, tá? Qual que é a taxa diagnóstica que você tem, né? Qual que é a taxa diagnóstica que você tem e que te auxilia no seu raciocínio clínico desses grupos que fazem de outra forma, como, por exemplo, utilizam a citologia, utilizam única e exclusivamente a análise bioquímica. Eu quero saber, na prática, qual é, assim, eu sei que é muito difícil para você, mas qual é a sua impressão? Ela é maior do que 50% ou menor do que 50%? Você pode até deixar dessa forma mesmo. Menor que 50%, inacreditavelmente baixo. Então, isso é um problema que você vê. Agora é aquilo que eu falo, né? Você vê como a expertise, né? Parece mentira, né? Parece mentira. Mas a nossa expertise em relação às lesões císticas pancreáticas, ela é extremamente elevada. Então, por exemplo, nós estamos agora com uma tese de doutorado da doutora Juliana, né? Que ela vai defender, mostrando que a ecoendoscopia com a Procor, por exemplo, faz o diagnóstico em mais de 90% das vezes. Enquanto que vocês viram aí nesse trabalho, com a própria pinça Murray, um diagnóstico de 80%. Um diagnóstico que era o endpoint secundário de aproximadamente 80%. Isso chama muito atenção da gente, né? Porque quando você vê uma taxa na ponta final, uma técnica que agrega preço, que agrega valor, né? Ou seja, vai ser muito mais onerosa para o doente ou para o sistema de saúde, a colocação de uma pinça no interior de uma agulha, uma única agulha tendo um diagnóstico quase 12% maior, é uma diferença muito grande, né? Isso chama bastante a atenção da gente. E ainda mais, como o Rodrigo, que é o cirurgião que recebe o paciente no final da linha, né? Mostra que realmente a chance de você fazer o diagnóstico quando você não manda para uma equipe especializada, você tem uma chance de menos 50%. E aí, por fim, antes do Fila falar, eu quero fazer só mais uma pergunta para você. Se eu disser a seguinte frase, realmente, você lembra que a duodenopancreatectomia tinha taxas inaceitáveis, né, Rodrigo, de mortalidade. Você acha que realmente a gente pode usar aquele mesmo aforismo, né, de mandar para fazer biópsia de lesões císticas, você tem que mandar quando você tem realmente muita experiência, um serviço que tem experiência para isso, ou você acha que eu estou falando alguma bobagem em relação a esse tipo de situação, comparando com a DPT? Ardengue, você roubou exatamente as minhas palavras. Então, assim, eu vou fingir que você não falou isso e vou falar o comentário que eu ia esperar você terminar para fazer. Um dos caras mais importantes da história da cirurgia pancreática, eu estava revendo efetivamente as contribuições desse cara. Ele sabe o que ele descobriu? Nada. Sabe que técnica ele inventou? Nada. Sabe o que ele criou de novo? Nada. Mas ele foi fundamental para a cirurgia do pâncreas. Por quê? Esse cara pegou um serviço nos Estados Unidos, começou a tratar cirurgicamente pacientes com patologias pancreáticas, e com o passar do tempo, ele foi o primeiro a começar a ter uma redução de mortalidade muito grande. Muito grande. E o que ele criou de novo? Nada. Ele criou só uma equipe especializada em pâncreas. E isso foi a publicação inicial que simplesmente fala
e a gente fala com a maior tranquilidade do mundo, a gente põe isso nos artigos e a gente se utiliza disso na prática clínica. Vou dar um exemplo como a gente utiliza. Às vezes tem pacientes que vêm de outros estados, que vêm de outros lugares, tudo, e querem operar em São Paulo, querem operar num centro de referência. E às vezes eles levam isso para tentar uma judicialização, para ter autorização de cobertura num centro especializado. E a gente coloca essas referências bibliográficas. Olha, efetivamente, se ele for operado num centro especializado por uma equipe especializada, a chance dele morrer da cirurgia é muito menor. E os juízes geralmente acabam autorizando, falam para o convênio, olha, inclusive, se vocês provavelmente vão gastar menos se vocês operarem dentro da rede de vocês. E autorizam o procedimento, isso é uma realidade. O que eu ia comentar com vocês estão precisando de um artigo que mostre exatamente a mesma coisa que ele fez. Tá aqui, ó, a literatura é essa, centro especializado, resultado tal, centro não especializado, resultado muito inferior e mais complicações. E esses pacientes têm que ser direcionados para equipes especializadas de diagnóstico. Exato. Muito obrigado, Rodrigo. Acho que o Filadelfo quer fazer alguns comentários. Não, fantástico. Ainda bem que o Rodrigo trouxe um pouco de luz, porque o primeiro comentário dele nos remeteu à década de 70, não é? Menos de 50% de efetividade num procedimento absurdamente delicado, caro, não é? Não vale a pena fazer, né? Não vale a pena fazer. Não, eu acabei entendendo, porque quando, na época que eu participava lá dos tumor boards lá do Sírio, o pessoal era contra essa técnica, porque o rendimento era em torno de 30%, e eu falava, ué, não é possível, é distópico isso daí, eu estou vivendo num outro mundo, né? A gente resolve 90% dos casos, ou mais, né? Atualmente é mais. Né? Não, é mais. E se lesão cística, lesão sólida, nós estamos próximo dos 98%. É interessante que eles não falaram, por exemplo, do neuroendócrino cístico, né? Que a gente sofre, mas resolve, né? Então, eu acho que a gente está, essa história. Existe um livro chamado Outliers, que um dos exemplos, por exemplo, que eles falam é dos Beatles. Quer dizer, puxa, os caras são incríveis, né? O que eles fizeram antes de ficar incríveis? Eles tocavam 24 horas sem parar, em pequenas estruturas. Por que o cara do basquete acerta todas as cestas? Pô, o cara fica horas a fio tocando. Acho que é a mesma coisa, quer dizer, você cria um ambiente fora da curva naquela especialidade. E isso daí tem que ser valorizado. Sabe por quê? O Rodrigo falou, é mais barato, é mais seguro. Né? A patologia representa atualmente, antigamente era 1 a 2% do custo. Né? Com o aumento dos custos hospitalares, a patologia deve ser menos de 0,5% do custo e o impacto dela é superior a 80%. Exato. Quer dizer, pessoal, como é que a gente não é capaz de montar uma equipe multidisciplinar com essas características, independente de ser pâncreas? Isso daí é um conceito óbvio que a medicina nos dias de hoje precisaria ter. Né? Exatamente. É isso mesmo, Fila. Muito obrigado. Bom, eu quero dizer que Queria realmente... fazer só um último comentário, por favor. Vamos lá. É baseado no que o Fila falou, você falou, principalmente o que o Surjan falou. Então, voltando um pouquinho ao trabalho, o trabalho fala de diagnóstico, né? O foco é no efeito adverso e no diagnóstico. Então, o diagnóstico foi muito bem, né? O resultado do diagnóstico foi muito bom. E efeito adverso foi muito ruim, vamos dizer assim. Agora, falando em efeito adverso, ele não detalha a técnica. O primeiro comentário foi um dos meus questionamentos. Será que esse índice de pancreatite tão alto, próximo de 20%, se eu não me engano, a gente me corrige, foi porque eles transfixaram o ducto pancreático, que a gente sabe que isso é um fator de risco para a pancreatite, na técnica, né? Como a aspiração do cisto. Né? Então, assim, eu acho que falta esse trabalho, eu ficaria mais confortável, mais feliz, se viesse um segundo trabalho mesmo desse grupo, separando o tamanho dos cistos do IPMN, né?
separando e detalhando a técnica de cada punção. Foi o que o Rodrigo falou, quer dizer, e que o Filadel falou. Se você treina, você tem técnica. Então, assim, qual a técnica que foi utilizada aqui? Será que essa técnica foi importante por esse índice tão elevado de pancreatite a ponto de vir uma mensagem, Celso? Não foi nem subliminar, não, foi bem direta. Não se funciona e não se faz biópsia com pinça de Murray em PMN. Foi a mensagem final. Eu acho que é pouco trabalho para a gente determinar isso, definir isso, baseado no que o Rodrigo falou, é diagnóstico, qualquer conduta que o cirurgião vai fazer é o diagnóstico que vai ter que ter. Então, eu fiquei com mais questões do que Mas baseado elucidações. naquilo que você está falando, viu, Humberto? Eu vou ser bem sincero. Eu acho que esse trabalho mostrou para mim uma coisa, né? Então agora eu vou usar a frase que você usou. 80% do diagnóstico de uma lesão cística com essa taxa de eventos adversos não é uma boa técnica. Aliás, eu diria que é uma técnica muito ruim. Tá? Uhum. Por quê? Porque hoje, é aquilo que eu falo baseado na experiência que nós temos. É óbvio que nós temos ecoendoscopistas primorosos que fazem com tranquilidade, tem um baixo nível de eventos adversos, que é o Otávio, o Eloy, né, que a gente faz, tem o próprio Dr. João também que trabalha com a gente. Nós temos o Filadélfio, né? E, além de tudo, a nossa taxa de mortalidade pós-operatória também é baixa, porque a gente tem o Rodrigo, que opera com a gente, ou seja, nós temos uma equipe de pâncreas, uma equipe excepcional, né? Isso nos ajuda muito a ter essa tranquilidade de indicar, de qualquer forma, essa lesão. Então, eu acho que a taxa diagnóstica de 80% é uma taxa diagnóstica que o Filadélfio sabe, a gente conseguia única e exclusivamente com a agulha de 19 gauges, até um pouquinho superior, né, aos 80%. E com essa taxa de. A gente nunca teve essa taxa de eventos adversos. E realmente a taxa de eventos adversos deles é muito elevada. E você falou bem, eles não detalharam a técnica, porque, na minha concepção, esse estudo é um estudo retrospectivo e não um estudo prospectivo, entende? E aí é que a gente vai pegando, né, as nuances do estudo. Você vê que é um estudo que foi publicado no Endoscopy, mas qual é o valor dele? O valor foi ser multicêntrico, nada além disso. Nada além disso, entendeu? Isso aqui chama realmente atenção. Bom, gente, nós vamos agora, como se fala, né? Nós vamos agora move on para outra fase da nossa reunião, que é o Dr. Fernando, que vai apresentar um caso clínico para a gente discutir as nuances da punção biópsia aspirativa. Por favor, Fernando, fica bem à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos. Vou apresentar o caso de hoje. Esse aqui é um caso que a gente viu no hospital, é um paciente de sexo masculino, tá? De 75 anos. Ele veio encaminhado com antecedente de um tumor que foi achado na cabeça do pâncreas, tá? Em exame de imagem que ele já tinha feito em outro serviço. Entre os exames de imagem, ele tinha na tomografia de abdômen uma lesão heterogênea na cabeça do pâncreas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele começou fazendo primeiramente um ultrassom e o ultrassom descreve, aqui eu deixei, tem aqui umas marquinhas amarelas, não sei se dá para perceber. O ultrassonografista, ele conseguiu medir aquela massa que ele descreve aqui, uma imagem heterogênea, irregular, que mede mais ou menos 5,5 por 3,1 por 4,5. Esses são os diâmetros que ele colocou. De aspecto inespecífico e de etiologia a esclarecer. Ele descreve essa massa na região epigástrica à direita. Aí o paciente depois ele fez uma tomografia de abdômen total. Eu deixei aqui circulado para vocês, em vermelho. E o laudo da tomografia descreve um volumoso processo expansivo, comprometendo o processo unciforme da cabeça do pâncreas, além de alças de duodeno. Mais ou menos tem a mesma medida que o ultrassom, 5,5 por 3,5. Aí ele descreve como uma neoplasia. E, posteriormente, o paciente fez uma ressonância de abdômen.
Na ressonância, o que tem de diferente? Eles escrevem umas imagens nodulares no parênquima hepático, fazendo relação com acometimento secundário, tá? Aí, o paciente chega com a gente para fazer uma ecoendoscopia com punção. Fernando, de você dar continuidade à ultrassonografia, à ecoendoscopia, eu gostaria de saber, por exemplo, a opinião do que fazer com um paciente desse, né? Ou seja, um paciente que pela tomografia, pelo ultrassom, já se identifica uma massa na cabeça do pâncreas. A tomografia computadorizada mostra com precisão que essa massa, ela inclusive está acolada a estruturas vasculares. E a ressonância magnética traz um dado a mais, que é a presença de lesões suspeitas no parênquima hepático. Então, eu gostaria de saber rapidamente do Humberto, da Raquel, do próprio Marcos Clarencio, se esse paciente chega no consultório de vocês ou chega para vocês, qual é a conduta que vocês vão fazer, tá? Não vou nem perguntar para o Rodrigo, porque né, o Rodrigo, posso até perguntar, mas eu tenho praticamente certeza do que o Rodrigo iria fazer, então eu estou perguntando para vocês qual é a conduta que vocês fariam com esse paciente, tá? Eu acho que, como nós temos residentes e alunos aí, acho que é importante a gente fazer essa discussão. Fernando, uma pergunta. Ele está equitérico? Eu não vi. Não, o paciente não tinha sinal de icterícia, não. Ele só estava emagrecendo, ele perdeu peso e o quadro todo começou com uma dor epigástrica. Tá. Então, assim, como o Celso falou, se temos residentes aí, né, o que a gente faria, quer dizer, um diagnóstico de tumor pancreático da cabeça do pâncreas sem icterícia, que a princípio não precisaria de uma drenagem da via biliar, mas precisaria de um diagnóstico, e pelo tamanho, pela provável invasão de vasos, não está detalhado se é invasão, se é somente um abaulamento, ou se está pegando mais de 180% dos vasos, seja vasos arteriais ou venosos, faria a punção e encaminharia para um oncologista, que esse paciente provavelmente é um paciente para quimioterapia simplesmente, né? Confirmando o diagnóstico de adenocarcinoma, uma lesão grande, né? Na sua opinião, Humberto, e eu estendo essa pergunta para os demais também, na sua opinião, você acha que esse paciente, você olhando esses exames, se você visse isso no seu consultório, esse paciente iria para uma quimioterapia paliativa ou para uma quimioterapia neoadjuvante? Não, acho que seria paliativa, como você bem falou, não está descrito aí no laudo, né, esse detalhamento do comprometimento vascular, para saber se ele é borderline, cirúrgico borderline, ou se é irressecável. Mas pelo tamanho, pela provável metástase hepática, provavelmente se é um paciente que não tem mais chance de ressecabilidade. Até o momento aqui a eco passou muito rápido, eu não vi Não, nenhuma. a eco vai passar ainda, a eco vai passar. Deu aquele flash, eu não vi muita invasão da mesentérica ali, da mesentérica superior, eu não vi, nem da porta. Então, são coisas que traz uma luz para a gente que, mesmo pelo tamanho, pode ser um doente borderline, aí ele iria para a neoadjuvância e uma segunda avaliação para uma possível ressecção, né? Vai depender do status clínico, vai depender da idade, vai depender do cirurgião, né? Mas aqui, no caso do cirurgião, isso não vai influenciar muito, porque o cirurgião está na área, então a gente fica mais à vontade até para pedir a opinião do cirurgião. Mas, a princípio, pelo que eu vi até agora, embora seja engraçado que me parece que tem algumas áreas, parece que tem algumas áreas císticas ou de necrose dentro dessa lesão, que não é total, é heterogênea, mas ela não é totalmente sólida. Na eco parecia que era da mesma impressão, né? Com áreas císticas ou áreas de necrose. Raquel, quero saber a sua opinião, o que você faria com esse paciente? Eu concordo bastante com o Humberto. Eu acho que é fundamental nós termos o anátomo patológico desta lesão
para encaminhamento para o oncologista para quimioterapia. A princípio, eu também acho que seja uma lesão irressecável, que seria tratamento paliativo, tem invasão de duodeno. Alguém comentou em comprometimento vascular, eu não... E metástase hepática, embora a gente não viu a Shout, eu não vi a sequência das imagens desses nódulos hepáticos, mas considerando provavelmente se tratar de metástase e invasão vascular e envolvimento de duodeno, seria tratamento oncológico, quimioterápico, paliativo. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Marcos, se o Marcos Clarence quiser fazer. Oi, Marcos. Oi, Sérgio. Olhe bem, há umas 2, 3, 4 décadas atrás, esse paciente era tido assim, vá para casa que não tem nada o que fazer. Eu acho que isso vem mudando muito. A oncologia clínica, né, os fármacos vêm melhorando muito, né? É claro que esse paciente aí, ele tem um tumor avançado, mas é importante o diagnóstico histológico, não só do ponto de vista para ver o grau de diferenciação, confirmar, de repente não é um adenocarcinoma, é uma outra linhagem de tumor, né? Verificar também como é que está essas metástases, é um nódulo só do fígado, é possível ressecar? Então, além disso, tem as questões legais, né? As questões de que só libera a quimioterapia com a histologia, né? Tem as questões legais relacionadas a seguro, essas coisas. Então, cada vez mais a gente vem observando que a gente tem que oferecer ao paciente um conforto o máximo que puder, mesmo que esse conforto seja algo paliativo, né? Então, cada vez mais a gente tem que fazer a função, tem que tirar tecido, porque envolve todas essas variáveis que devem ser consideradas. Perfeito. Muito obrigado. Ardengue, Oi, posso só fazer Rodrigo. Claro. o termo da moda, uma provocação? É claro que a gente olha aqui lesões hepáticas pequenas, tá? Mas suponha que a gente tivesse lesões talvez um pouquinho maiores. Vocês considerariam biopsiar o fígado primeiro? Vou falar por quê. Eu já vi, acho que eu vi uma vez na minha vida um caso de uma neoplasia pancreática e que teve resposta ao tratamento sistêmico. E depois, no final das contas, era um tal de fazer ressonância com Primovist, fazer ressonância com Primovist, não fechava o diagnóstico do fígado e acabou tendo que biopsiar o fígado depois para ter convicção de qual que seria a opção terapêutica. Então, se em algum momento vocês considerariam, num caso com uma lesão primária de fígado, de pâncreas, com metástases hepáticas que fossem biopsiáveis, começar pelo fígado ao invés de biopsiar o pâncreas? A sua pergunta eu acho que é excelente, Rodrigo. Eu, por exemplo, a minha conduta, como o câncer de pâncreas é uma doença sistêmica, né? Eu, por exemplo, eu tenho a seguinte sequência. Se eu só encontro a massa pancreática, óbvio, vou só biopsiar a massa pancreática. Se eu encontro a massa pancreática e nódulos linfáticos, eu inicio pelos nódulos linfáticos e faço biópsia depois da massa pancreática. E se eu tenho massa pancreática e fígado, a mesma coisa. Se é biopsiável, se eu tenho alcance por ecoendoscopia, eu biopsio a massa a massa hepática e depois eu biopsio a massa pancreática. Então, todas as lesões, e se eu tenho as três, eu biopsio as três. A sequência é que eu não tenho certeza do que fazer. Ou seja, qual que eu biopsio primeiro, qual que eu biopsio segundo e qual eu biopsio por último. Então, essa eu não tenho muito, e também não tem nada na literatura que fale a respeito disso. Porque também não são frequentes os casos que a gente tem dessa forma. Espero ter respondido sua pergunta, Rodrigo. Claro, obrigado. Celso, mas agora, pode falar, Raquel, pode falar, por favor. Então, eventualmente a gente tem visto uma indicação inicial da biópsia hepática, sim. Até pela facilidade que se tem de obter mais rapidamente do que aqui, ao menos no hospital público, do que a punção das lesões pancreáticas. Então, não é incomum o oncologista direto, ou a gente até está mais fácil o acesso à lesão, e são várias lesões, ou lesões
factíveis de coleta, sim, a gente pode começar por aí e muitas vezes o oncologista fica satisfeito só com esse resultado. Você está dizendo da biópsia percutânea, né, Raquel? Isso é uma coisa Isso, importante. percutânea, Eu acho que a percutânea, biópsia não é percutânea guiada. é perfeito. Rodrigo, se o Rodrigo fez a pergunta dessa forma, né? Eu acho que se é biópsia percutânea, eu, por exemplo, nesse caso, faria antes uma biópsia percutânea hepática do que a biópsia por ecoendoscopia. Eu, por exemplo, acho que essa é uma conduta factível e razoável nesses pacientes. Celso, você pode dizer qual é a sequência que você falou aí, por favor? Com ecoendoscopia, eu primeiro biopsio ou o nódulo linfático identificado ou a massa hepática, para depois biopsiar o pâncreas. Por quê? Porque, a priori, o primário é o pancreático, né? Então, o nódulo linfático geralmente me dá muito mais material. O Filadélfio pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente consegue com muita tranquilidade. Eu já tive muita oportunidade de fazer biópsia do pâncreas e do nódulo linfático, dar o diagnóstico no nódulo linfático e não dar o diagnóstico no pâncreas. Eu já tive essa experiência. E no fígado a mesma coisa, né? O fígado você consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Então, eu primeiro biopsio o nódulo linfático, ou se eu tenho nódulo hepático, e depois a massa principal. É isso. Bom, vamos dar continuidade. Pode continuar então, Fernando? Certo. Aqui está a imagem da ecoendoscopia, tá? Deixei marcada aqui a lesão, tá? Ela tem aparentemente íntimo contato com a parte vascular, tá perto do pâncreas, que seria da mesentérica. E aqui a medida da lesão, tá? 4,9 por 4,4. Tá? E aí, eu descoberto aqui nessa imagem superior, dá para ver melhor aqui à direita, tá? Aqui é um processo, uma lesão heterogênea, né, que tem limites mal definidos. Aí foi classificado como uma neoplasia periampular T4N1, MX. E foi feita a punção ecoguiada da lesão, que eu vou mostrar para vocês a patologia. Tá? A patologia veio com um adenocarcinoma ductal pancreático, tá? Positivo aqui, então, os marcadores, MCH2, 6, 1. Eu acho que o Dr. Fila vai conseguir esclarecer um pouco melhor isso daí. Eu queria, baseado nessa patologia, né? Ou seja, a patologia confirmou que se tratava de um adenocarcinoma pancreático ductal. Sim. Fila, eu gostaria que você fizesse um esclarecimento para a gente. Qual é que é o papel hoje da imunistoquímica nessas lesões, quando a gente faz a biópsia, né? Então, por que valeria a pena eu fazer esse tipo de dimensionamento da minha biópsia, né? Qual que é o valor, qual que é o papel, como é que, entre aspas, né? Como é que, e depois eu quero estender essa pergunta para o Rodrigo, como é que o oncologista ou até mesmo o cirurgião interpretaria esse painel? E se tem um painel, primeira coisa, se tem um painel específico para o adenocarcinoma ductal pancreático? Infelizmente, assim, o painel disponível não é assim, pelo menos no Brasil, ele não é um painel definitivo. Então, a morfologia ainda é a coisa mais importante. Tá? Então, muito importante para mim é, quando você emite um laudo, basicamente é você dizer, ou você afastar ou diagnosticar lesões de alto grau. Por exemplo, o adenocarcinoma ductal pouco diferenciado ou indiferenciado. Que é bem agressivo, mas costuma ter mais instabilidade microsatélite, permitindo chances terapêuticas. Da mesma forma, se ele é um padrão intestinal, coloide, né, mucinoso, uma grande produção de muco, etc. Então, a morfologia é fundamental. O painel ele ajuda, por exemplo, se eu tiver um padrão que eu tenha uma dúvida se ele surgiu, por exemplo, na ampola, eventualmente, principalmente se for um padrão entérico, a ampola vai marcar
vai ter marcadores entéricos intestinais que podem ajudar. Agora, cada vez mais, obtenção de tecido vai levar essa chance do paciente ter diagnósticos moleculares, né? Os oncologistas têm lançado mão de amplos painéis buscando algum tipo de mutação para poder colocar esse doente em algum trial ou em algum tratamento possível já com a identificação de alguma mutação. Então, cada vez mais a obtenção de tecido é fundamental. Tá aí um dos motivos para você ir contra a citologia, né? Perfeito. O painel de instabilidade de microsatélite, ele, no ductal, em torno de 2% das vezes existe instabilidade do microsatélite. Como esse trabalho que eu tenho utilizado agora e colocado no laudo, ele pede para você graduar quanto que você tem de positividade ou negatividade de cada uma dessas unidades. Então, às vezes você tem um subset, ele não é totalmente positivo, ele tem uma baixa positividade e você pode indicar que o subset não é 100% observado aí na marcação. E acho que os oncologistas têm passado a valorizar isso daí, né? Perfeito. Perfeito, Fila. Muito obrigado pelas suas considerações. Queria ouvir rapidamente a opinião do Rodrigo, o que o Rodrigo acha, né, desse diagnóstico, como ele conduziria o caso, né? Vamos supor que fosse um paciente do consultório dele. Então, Rodrigo, fique bem à vontade aí. Rapidamente, gente. Então, assim, por alguns critérios, esse é um paciente avançado. A princípio, esse paciente vai para tratamento paliativo com quimioterapia e não seria, teoricamente, nunca um paciente que poderia ser eleito para cirurgia. Nunca, diga nunca, assim, num resultado milagroso, um dia, talvez, quem sabe, a chance desprezível de ele poder ressecar o primário, acompanhar a meta nunca regredir, discutir se não faz mais nada ou se depois faz abordagem metahepática, mas esse é um cenário absolutamente anedótico. É um fato que o tratamento hoje tem uma resposta muito maior do que 10 anos atrás. Então, desde que se iniciou como primeira linha FOLFIRINOX, agentes citotóxicos, não só mais gemcitabina como primeira linha, os resultados mudaram muito. E aí o que se discute depois, e esse é o papel da imunocitoquímica, é a segunda linha de terapêutica. Então, assim, tem novos agentes, quimioterapia-alvo, erlotinib, tem algumas outras drogas, e quando se discute depois, como uma segunda linha do FOLFIRINOX modificado, você falar, por exemplo, um tratamento baseado em gemcitabina, poderia-se ou não associar alguns outros agentes, e acho que o papel da imunocitoquímica é um pouco mais importante nesse sentido atualmente. Mas dizendo que, assim, apesar da grande empolgação com segunda linha, acho que terceira linha já é também anedótico para câncer de pâncreas, por causa do comportamento biológico dessas lesões, mas ainda assim os resultados de segunda linha são baixos, tá? Então, se aquele paciente que inicialmente já não vai responder a um FOLFIRINOX para câncer de pâncreas, muito dificilmente responderá a um tratamento de segunda linha, mas eu acho que dentro desse contexto, a imunocitoquímica já aparece como uma ferramenta que eles usam muito para prever resposta ou escolha de agente, e de qualquer forma é a ferramenta que a gente vai utilizar para progredir, né? Para descobrir novos tratamentos, para escolher melhor entre as quimioterapia-alvos ou imunoterapia que eles têm à disposição, quais são os melhores agentes. Então, acho que a gente vai seguir nesse caminho, é o caminho que a gente tem e que vai propiciar cada vez mais a gente melhorar o resultado, principalmente de segunda linha. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo. Pode terminar, então, agora, Fernando? Sim, aí, dando continuidade que o Dr. Rodrigo falou, é isso mesmo. Eu estava lendo aqui, eu peguei dois trabalhos aqui. Esse primeiro é de uma revista de oncologia clínica, tá? Esse aqui é um estudo retrospectivo, que ele estudou mais de 26 mil pacientes,
Daí fez vamos falar assim, uma comparação e o que poderia melhorar no paciente se ele chegar a fazer uma neoadjuvância, tanto uma quimioterapia ou uma radioquimioterapia. Aí o que eles concluíram? Que paciente fazendo neoadjuvância melhoraria o aspecto cirúrgico no paciente. Às vezes, não vamos falar que vai regredir totalmente, mas aí melhoraria as margens de ressecção e vai melhorar, na verdade, o estilo de vida do paciente, tá? Aqui, o outro trabalho que eu consegui achar é um trabalho também de oncologia clínica, de alemão, e esse trabalho aqui ele compara fazer uma neoadjuvância e versus uma cirurgia logo de cara, tá? Esse estudo aqui pegou 246 pacientes e ele disse que ele deu uma diferença de 1,4 meses de sobrevida fazendo um, fazendo o outro. Agora, o trabalho, o que ele fala? Que vai melhorar no paciente se você fizer uma quimio, uma radioquimioterapia antes de você operar ou tentar operar ele? Ele vai melhorar a toxicidade, a morbidade perioperatória e a mortalidade do paciente. Essa foi a conclusão desses trabalhos aí. Perfeito. Muito rapidamente, me desculpa, tá? Só para fazer uma À parte vontade. aqui, Fernando. Este caso específico, em hipótese alguma, pode ser cirúrgico, tá? A princípio, ele não se enquadraria como uma neoadjuvância, ele iria para tratamento paliativo de cara, tá? A gente não teria, a princípio, critérios para uma doença metastática dizer em neoadjuvância. Com relação à rádio, tá, gente? Isso é praticamente cultural. Ninguém exatamente sabe se que é melhor, quimio e rádio seguida de quimio, potencialização. É praticamente cultural. Tem centros que fazem, tem centros que simplesmente não fazem. Eu vou dizer para você que eu venho de centros e de uma cultura que a gente utiliza muito pouco rádio, mesmo no contexto neoadjuvante, tá? Tem esses dados de literatura, faz rádio, diminui fístula, porque tem a toxicidade local da radioterapia e o pâncreas se torna mais duro, a anastomose se torna mais segura. Eu não estou acostumado com rádio para pâncreas no contexto neoadjuvante, que nem seria esse contexto aqui, e não estou muito convencido disso. Para mim, eu ainda trabalho numa cultura em que a gente, nos casos que são propensos à neoadjuvância, a gente ainda vai para um esquema de quimioterapia neoadjuvante, tá? E as respostas são muito boas, tá? Tipo, não é para ficar desanimado, não. A gente consegue converter muito paciente para cirurgia, tá? Perfeito. Perfeito, Rodrigo. É isso mesmo. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário rápido? Nós ainda temos 3 minutinhos aí para a gente terminar a nossa reunião. Se ninguém tem nenhum comentário, então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês na reunião. Acho que a reunião foi extremamente profícua, né? Uma discussão salutar, bem empolgante. Quero também desejar a todos uma boa semana e um bom fim de semana. Para aqueles que moram aqui em São Paulo, né? Amanhã nós temos um feriado, então bom feriado para aqueles que moram em São Paulo. E espero vê-los na próxima terça-feira. Acho que o Marcos quer falar alguma coisa. Marcos, fica à vontade, Marcos Clarence. Então, é aniversário de São Paulo, né? Essa cidade realmente maravilhosa e que é modelo para o Brasil. Eu digo assim que do lado de cá a gente tem como modelo, a gente quer chegar o que São Paulo chegou. E São Paulo tem como modelo o mundo. Parabéns, São Paulo. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço em nome de todos os paulistanos aqui, né? Que realmente vivem na cidade de São Paulo, que também não é fácil viver nessa cidade, né? Todo mundo sabe. O Fila que sabe bem, né? Que ele já até saiu daqui, está morando agora em Ilhabela, né? E quiçá vai mudar, como você mesmo disse, para o mundo, né? Bom, gente, mais uma vez. O professor Fila é diferenciado. Um dia a gente vai chegar lá, Celso. Um dia a gente vai chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá, pode ter certeza, Marcão. É só não desistir. É só não dizer. Exatamente. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Boa semana.
bom feriado, bom fim de semana, e a gente se vê na próxima terça-feira. Vamos estar aí para a gente fazer mais uma discussão maravilhosa como a gente tem feito. Tchau, tchau para todos. Tchau. Tchau, boa Dá um semana. abraço, bom dia.